Meus irmãos, desejo a todos a paz do Senhor Jesus. Que privilégio para nós estarmos reunidos nessa noite toda especial, em que estamos oferecendo a Deus esse culto. Iremos também, dentro de alguns instantes, acompanhar o ato batismal dos nossos queridos irmãos que decidiram caminhar com Cristo, servir a Cristo, não é? São 26 que nessa noite irão descer as águas batismais. Com certeza, os céus estão em festa nesta oportunidade, porque Jesus salvou essas almas também foram alcançadas pelo sacrifício vicário que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário, e por isso a nossa alma também está feliz. Antes ainda de irmos ao ato batismal, gostaria de, em poucos minutos, compartilhar uma palavra da parte de Deus a toda a igreja que aqui está reunida. Convido os amados irmãos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. Lucas capítulo 4. Nós estaremos lendo a partir do versículo 14. Uma alegria receber os irmãos de Umuarama, pastor Ronaldo, não é? Renato. Deus abençoe, são muito bem-vindos aqui para servir a Deus juntamente conosco nesta oportunidade. Lucas capítulo 4, versículo 14, nos diz assim a palavra de Deus. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Você pode dizer amém? Amém. Os irmãos podem estar assentados. Muito obrigado. O capítulo anterior a este capítulo que nós lemos, capítulo de número 3, ele relata o ato batismal do próprio Senhor Jesus Cristo. Vejam os irmãos, que o batismo é tão importante que o próprio Senhor Jesus Cristo passou pelas águas batismais. O próprio Senhor Jesus Cristo, sendo Ele o Criador dos céus e da terra, em um ato de humilhação, em um ato exemplar, para nos deixar esse legado tão importante, que é o batismo nas águas. O batismo nas águas vai simbolizar a salvação do homem, da mulher que decidiu entregar a sua vida a Cristo. É um ato simbólico quando a pessoa é mergulhada nas águas. Disse então, através desse ato, que a pessoa está sepultada para o mundo. Não existe mais para o mundo do qual outrora fez parte. E quando ela é tirada da água, simboliza a regeneração, operada em nós pelo Deus Espírito Santo, que é o único capaz de mudar o caráter de um homem, de uma mulher. É o único capaz de libertar, é o único capaz de colocar nós na posição de filhos de Deus, de verdadeiros adoradores, herdeiros de uma promessa. Jesus Cristo é batizado. Após o seu batismo, em que a Trindade se manifesta, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então ele vai para o deserto 40 dias jejuando. Esse período era o período preparatório para o ministério que estava se iniciando. Jesus Cristo iria por 3 anos, aproximadamente, exercer o seu ministério terreno, anunciar as boas novas de salvação,
curar os enfermos, libertar os oprimidos, trazer os ensinos preciosos acerca da salvação da alma do homem. Jesus Cristo, após passar esse período de 40 dias, a Bíblia Sagrada relata no primeiro versículo do capítulo 4, que ele saiu daquele período cheio do Espírito Santo. E então começou pela Galileia, que era uma região desprezada em Israel. Galileia era composta de um povo misto, judeus, mas também muitos gentios. E foi nesta região que o Senhor Jesus inicia o seu ministério. Todos os sábados nas sinagogas, ele ensinava com muita graça, com muita unção, com uma autoridade, diferentemente dos escribas, que sem nenhuma autoridade ensinavam a palavra de Deus. E isso começou a chamar a atenção de todos os judeus. E os sábados, na sinagoga onde Jesus Cristo estava, era superlotado, porque todos tinham sede de ouvir as palavras que saíam da boca daquele profeta que havia, segundo a visão dos judeus, iniciado o seu ministério. As palavras que fluíam da boca do Senhor Jesus Cristo eram palavras de vida eterna, eram palavras que iam até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Era palavra que trazia alegria para a alma, era palavras que traziam sustentação para a vida daqueles que ouviam. Por isso, a fama de Jesus Cristo percorreu toda a Galileia. Certo dia, Jesus Cristo vai para a cidade aonde havia sido criado, uma pequenina cidade chamada Nazaré. E nesta cidade, apesar de ser muito pequena, lá também tinha uma sinagoga. E no sábado, Jesus Cristo vai à sinagoga para fazer uma grande revelação. Ele entra na sinagoga e, segundo o costume dos judeus, ele pede um livro para ler. Ele assume aquele momento especial do culto dos judeus, do culto da sinagoga, que era o momento da leitura da palavra e da explicação. E ele pede para o ministro que lhe forneça o livro do profeta Isaías. E ele abre Isaías no capítulo 61 e lê as palavras que nós acabamos de ler aqui nessa noite. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas o melhor ainda estava por vir. Quando Jesus encerra a leitura deste texto, que é composto pelo versículo 1 e parte do versículo 2 do capítulo 61 do profeta Isaías. Então ele entrega o rolo do livro e ele se assenta, porque assim era o costume na sinagoga. O ministrante ministrava sentado e todos estavam com os olhos fitos em Jesus. E ele profere as seguintes palavras: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Jesus Cristo se declara como o Messias, profetizado pelo profeta Isaías muitos anos atrás, antes de Cristo nascer. Jesus Cristo se declara como o Salvador, como aquele que veio para redimir não só as ovelhas de Israel, mas todos aqueles que crerem e confessar o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo se declara como intermediador entre Deus e a humanidade. Jesus Cristo se declara como a porta da salvação. Jesus Cristo se declara como aquele que pode nos levar até o Pai. Jesus Cristo se declara como o Pai da eternidade, profetizado pelo próprio Isaías no capítulo 9, porque Ele vai nos conduzir para a eternidade quando as trombetas no céu tocarem e a igreja subir para habitar para sempre com o Senhor. Muitos dos judeus não aceitam, mas Jesus Cristo continua sendo o Messias. Até hoje tem gente que não aceita Jesus. Até hoje tem gente que não dá crédito às palavras do Senhor Jesus Cristo e ao ministério que Ele
iniciou há mais de 2000 anos atrás e a igreja está prosseguindo. Mas não tem problema, Jesus Cristo continua sendo o Messias. Jesus Cristo continua sendo o Salvador. E bem-aventurado é aquele, assim como os nossos irmãos, que creram no Senhor Jesus Cristo e por crer nele conquistaram a vida eterna. Porque Jesus Cristo mesmo disse, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Você pode adorar o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite, Ele é o nosso Salvador. Mas o que me chama a atenção neste texto, em apreço, queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, são as palavras profetizadas pelo profeta Isaías. Isaías, como boca de Deus, vai declarar o caráter do ministério do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que ele declara sobre o ministério de Cristo é que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Isso significa que o plano da salvação, que o projeto de salvação, ele é composto por Deus Pai, por Deus Filho e por Deus Espírito Santo. Jesus Cristo trabalhava em consonância com o Deus Espírito Santo. Jesus Cristo trabalhava segundo as ordens, em consonância com o projeto estabelecido por Deus Pai, ainda antes da fundação do mundo, que era salvar a humanidade. O Espírito Santo estava com o Senhor. A Bíblia Sagrada diz que no poder do Espírito Santo, Jesus Cristo curava os enfermos. Jesus Cristo anunciava com autoridade, porque o Espírito Santo é a expressão do poder de Deus. E Jesus estava cheio do poder de Deus. Jesus Cristo ministrava, aleluia, e os demônios, ainda que gritando, tinham que sair, porque não resistiu à autoridade que estava naquele homem chamado Jesus de Nazaré. O segundo ponto, Isaías diz que o Espírito do Senhor estava sobre Jesus, pois ele estava ungido para evangelizar os pobres. Vejam bem, pobres aqui não significa apenas aqueles que têm poucos ou nenhum recurso financeiro. Isaías Deus, através do profeta Isaías, está se referindo àqueles que são pobres de espírito, coração quebrantado, porque orgulhoso, soberbo, não consegue se render ao Senhor Jesus Cristo. Tem muitas pessoas, milhares ou milhões de pessoas que não vão alcançar a salvação pelo fato de não reconhecerem que são pecadores, de não reconhecerem que precisam da graça do Senhor sobre a sua vida. É bem verdade que entre os ricos é mais difícil, porque entre os ricos a soberba impera muito mais. A soberba os domina porque acreditam que o dinheiro pode comprar todas as coisas. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: quão dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porém, na sequência ele disse: para Deus todas as coisas são possíveis. Porque existem muitas pessoas com posses, mas com espírito quebrantado. Tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas reconhece que a sua alma necessita do Senhor. Reconhece que ele é dependente de Deus para a salvação, que ele é um pecador assim como todos os seres humanos, que ele precisa se prostrar aos pés do Senhor Jesus Cristo e clamar pela salvação da sua alma. A estes a salvação não será negada, a estes a porta do céu está aberta, a estes será dado o direito de ter o seu nome registrado no livro da vida. Mas os orgulhosos, os soberbos, aquele que não se deixa quebrantar pela palavra de Deus, as portas do céu estão cerradas. Tem muita gente também que não tem nada, mas o coração é cheio de soberba, é cheio de orgulho, não consegue pedir perdão, não consegue perdoar ninguém, não consegue deixar o evangelho penetrar no seu coração. A estes não será
será dada oportunidade de salvação, mas a palavra de Deus é aquela que transforma o homem. E se tem alguém nessa noite precisando de salvação, Jesus está aqui para te salvar, para te perdoar, para te redimir. Deixa a palavra de Deus penetrar no teu coração. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e a curar os quebrantados de coração. Jesus Cristo é o único que pode curar a ferida, a chaga causada pelo pecado. Jesus Cristo é o único que pode reatar a amizade que um dia foi desfeita com Deus. Jesus Cristo foi quem deu origem à palavra religião. Religião significa religar a Deus. O único que pode religar o homem a Deus, o único que pode fazer as pazes entre a humanidade e Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Ele veio a este mundo e foi crucificado na cruz do Calvário, justamente para restabelecer a comunhão entre Deus e a humanidade que estava quebrada. O sacrifício de Cristo foi em nosso lugar. O sacrifício realizado por Cristo na cruz do Calvário não foi pelos seus pecados, porque Ele nunca pecou, mas foi pelos nossos pecados. Desde o pecado de Adão até os pecados daqueles que ainda irão nascer daqui muitos anos, todos já recaíram sobre Cristo na cruz do Calvário. E todo aquele que crer no sacrifício de Cristo, confessar a Ele como Salvador da sua alma, a este será dado o direito da justificação. Então ele terá paz com Deus, porque quando Deus olhar para nós, não vai verificar em mim os meus atos de justiça, porque os atos de justiça do homem não passam de trapos de imundícia, mas Ele enxerga na sua igreja, no seu povo, no povo comprado e lavado com o sangue do Cordeiro, os atos de justiça do Senhor Jesus Cristo. Não somos salvos pelas nossas justiças, não somos salvos pelas nossas obras, mas pela justiça que Cristo realizou por nós. O Cordeiro imaculado, o Cordeiro incontaminado, que foi morto em nosso lugar para nos conceder a salvação. Exaltado, glorificado, adorado seja o nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele ainda está curando, Ele ainda está restaurando vidas. A chaga do pecado não adianta procurar cura com os médicos da terra. Com todo respeito aos médicos da terra, mas não existe ninguém que possa curar a alma do homem, porque a chaga criada na alma do homem pelo pecado é somente Cristo que pode curar. Ele mesmo disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aleluia. Deixe o jugo do pecado com o Senhor Jesus Cristo. Confesse a Ele os seus pecados nessa noite. Confesse a Ele como seu Salvador nessa noite. E troque esse jugo terrível do pecado, que tem feito você chorar, que tem feito você sofrer. Esta ferida que está aberta há quantos anos, causando mal a você, a sua família, causando mal aonde você está, esta ferida está junto. Porque ainda não chegou um médico especialista em cura da alma, aquele que pode transformar a angústia em alegria, aquele que pode fazer a nossa alma jubilar. No Salmo 42, o salmista descreve o clamor da alma do homem. Ele diz: ó Senhor, assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Quando entrarei e me deleitarei na tua presença. É a alma do homem clamando. Todo homem nasce, um dia vai morrer, mas a sua alma vai viver eternamente. Se ele nasceu, ele tem uma alma, e essa alma anela por um relacionamento de comunhão com Deus. Essa alma anela por estar em paz com o Senhor. Jesus é o único que pode conduzir a nossa alma ao Senhor nosso Deus Pai.
Jesus é o único que pode trazer tranquilidade e paz na nossa alma. Jesus Cristo é o único que pode trazer descanso para a nossa alma. Alma cansada, alma ferida, Jesus Cristo nessa noite te ama e te diz: o meu sacrifício também foi por você. Aleluia. A apregoar liberdade aos cativos. Nem todos sabem, mas todo ser humano já nasce cativo, já nasce aprisionado, prisioneiro, escravizado, porque todos nós nascemos com o pecado. Todos nós temos o pecado chamado pecado original. Todos os descendentes de Adão já nascem em pecado. Todos precisam de justificação. Todos precisam de perdão. Todos precisam de libertação. Jesus é o único que pode entrar na casa do valente, disse ele, manietá-lo, amarrá-lo, algemá-lo e resgatar aqueles que estão sobre os seus cuidados, sobre a sua posse, sobre a sua escravidão. Ele foi ungido pelo Senhor para dar liberdade aos cativos. Aqueles que estão em Cristo estão em liberdade. Jesus falou, ficou registrado em João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porém, para ser liberto, tem que ter consciência que ele é cativo. Tem que ter consciência que ele está escravizado. Enquanto não tomamos a decisão de seguir a Cristo, as cadeias não podem cair. Mas a partir do momento que entregamos a nossa vida a Cristo, não há grilhões que possam permanecer diante daquele que criou os céus e a terra. Meu pai conta um testemunho, que certo dia receberam a visita de um pai de família desesperado, porque ele tinha 7 filhos, e desses 7, 5 eram possessos por espíritos malignos. Ele disse: olha, minha casa é um inferno, é uma tribulação, porque todos os dias o inimigo entra na vida dos meus filhos. Aquela família estava aprisionada, aquela família estava cativa por Satanás. Meu avô, João Ferreira Sobrinho, com um companheiro, vai até aquela casa e fazem um culto. Naquele culto muito simples, num contexto rurícola, ele abre a sua harpa, canta alguns hinos da harpa cristã, abre a sua Bíblia e prega uma palavra, e faz um convite. Naquele dia, aquela família se rende aos pés do Senhor Jesus Cristo. E Satanás teve que ir embora daquela casa para nunca mais voltar. Porque aonde Jesus Cristo chega, o mal tem que ir embora. Aonde Jesus Cristo chega, as almas são colocadas em liberdade. Aonde Jesus Cristo chega, os vícios vão embora. Aonde Jesus chega, a tristeza vai embora. Aonde Jesus Cristo chega, a angústia, o medo da morte vai embora. Aonde Jesus Cristo, a plenitude de felicidade. Por mais que a vida aqui seja difícil, sabemos que temos uma vida eterna preparada para aqueles que servem a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus por isso? A dar vista aos cegos. Quando olhamos esse texto, logo nos vem à cabeça, à nossa mente, o cego Bartimeu. Mas Jesus Cristo não foi ungido pelo Espírito Santo apenas para curar os cegos físicos. Jesus Cristo veio para dar visão espiritual. Porque não há como entender das coisas espirituais se não formos espirituais, disse o apóstolo Paulo. Para entendermos das coisas espirituais, precisamos que o Espírito Santo em nós habite. E para ele habitar, nós precisamos abrir a porta. Precisamos nos render. Precisamos confessar o Senhor. Aí o Espírito Santo vai nos dar a mente de Cristo, para entendermos as necessidades da nossa alma, para entendermos a nossa dependência do Senhor,
para entendermos que somos um projeto de Deus aqui na terra e precisamos andar segundo a sua direção, precisamos andar segundo o seu propósito. Se andarmos fora, longe, distante da direção que o Senhor desejou, projetou para nossas vidas, a nossa vida será terrível, a nossa vida será de fracasso, a nossa vida será de tragédias, a nossa vida será de tristezas. Quantas famílias já foram desfeitas porque decidiram andar longe da direção que Deus estabeleceu através da sua palavra. Quantas famílias choram, quantas famílias destruídas, mas o Senhor veio para dar vista aos cegos. Ele ainda está abrindo os olhos espirituais, Ele está mostrando o caminho da salvação. Certo dia o profeta Eliseu estava em um determinado lugar e o seu moço lhe alertou dizendo: olha, meu pai, profeta, olha quantos vêm contra nós. E era uma multidão, um exército muito grande. E Eliseu faz uma oração dizendo: Senhor, abra os olhos espirituais de Geazi agora. E Geazi começa a ver espiritualmente. Ele é curado da cegueira espiritual. E ele vê milícias celestiais de anjos que estavam ao redor de Eliseu e de Geazi. E ele declara, o profeta Eliseu declara: muito mais são aqueles que estão por nós do que aqueles que estão contra nós. Quando o Senhor abre os nossos olhos espirituais, nós identificamos que não há poder maior do que aquele estabelecido por Deus. O Senhor manda no céu, manda na terra, manda debaixo da terra. A vida de todos estão no controle da sua mão. Ele mesmo disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus Cristo reina, independente de você acreditar ou não. Jesus Cristo domina, independente de nós aceitarmos ou não. Jesus Cristo salva, independente de nós crermos ou não. Jesus Cristo vai voltar, independente de nós acreditarmos ou não. Jesus Cristo vai levar a sua igreja para o céu, independente de aceitarmos a Ele ou não. Agora eu falo: bem-aventurado aqueles que crerem, bem-aventurado aqueles que aceitarem, bem-aventurado aqueles que tomam posse das promessas que o Senhor Jesus Cristo fez, bem-aventurado aqueles que são parte da noiva de Cristo aqui na terra, aleluia, a qual esses irmãos já fazem parte, porque já confessaram o nome do Senhor Jesus Cristo. João subiu ao céu e viu uma multidão vestida de branco, assim como eles estão, aleluia, glorificando o nome do Senhor. E quando ele pergunta quem eram aqueles de brancos vestidos, ele tem uma resposta: esses são aqueles que foram lavados com o sangue do Cordeiro. Estes são a igreja do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. A pôr em liberdade os oprimidos. Aleluia. Quanta gente oprimida pelo diabo, não é? Ontem mesmo eu recebi uma notícia de alguém que já pela quarta, quinta vez é internado em uma clínica de recuperação. E ele passou 2 meses lá, 60 dias. Mas quando voltou para sua casa, para sua cidade, ele aguentou em casa 10 minutos. Foi o tempo de benefício que 60 dias de internação lhe trouxeram. 10 minutos. Com 10 minutos ele desapareceu. A família saiu à sua procura e encontrou ele no vício novamente. Sentado em uma mesa de bar, tomando bebida alcoólica. Não é? Porque não há quem possa libertar os oprimidos a não ser o Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo liberta, aleluia, disse o profeta Isaías: operando o Senhor,
Operando eu, quem impedirá? Nem o diabo, nem os demônios, nem ninguém nessa terra pode impedir o operar de Deus. Quando Ele liberta, a pessoa verdadeiramente está livre, seja do vício, seja da opressão. Aleluia. Jesus Cristo, certo dia, vai a uma região chamada Decápolis, em uma cidade chamada Gadara. Nessa cidade habitava um homem oprimido, escravizado por Satanás. Este homem morava nos cemitérios, andava nu, sem roupa. A sua família já tinha perdido as esperanças. Tentaram aprisionar ele com grilhões, mas ele quebrava com a força demoníaca que estava na sua vida. Certo dia, Jesus Cristo pisa naquela terra. Foi só Jesus pisar ali, não precisou falar nada. Satanás veio e se prostrou aos pés do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada diz que ele adorou o Senhor, mas na realidade está querendo dizer que reconheceu que o poder que estava em Jesus, que Jesus é mais poderoso do que os demônios que estavam na vida dele. Ele se prostra, cai de joelhos diante do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus ordena que aquela legião saia daquele homem e ele fique liberto. Quando os moradores da região voltam e vão ver o que está acontecendo, aquele homem que por anos foi oprimido pelo diabo, agora está sentado, vestido, dialogando com o Senhor Jesus Cristo, coisa que ele não fazia há muitos anos. Porque Jesus chegou na vida daquele homem, e quando Jesus chega, tudo é transformado. Jesus quer entrar na sua vida também. Você que ainda não tomou a decisão. Qual decisão, pastor? A decisão mais importante que um ser humano pode tomar enquanto está com vida aqui na terra. Não é a decisão de se casar. Não é a decisão de se tornar um médico, um advogado, um juiz. Não é a decisão de mudar-se de cidade, de morar em Maringá. Não. A mais importante decisão que o ser humano pode tomar é confessar a Cristo como Salvador da sua alma. Não sabemos se amanhã estaremos vivos. Aliás, não sei se daqui 10 minutos eu vou estar vivo. Quantos pastores já morreram pregando por aí, não é? Não sabemos qual é o nosso futuro aqui na terra. Mas se o nosso nome estiver registrado no livro da vida, eu sei que eu tenho uma eternidade junto a Deus. Se eu declarei a Cristo, se eu segui a sua palavra, se eu andei nos seus mandamentos aqui na terra, Ele mesmo garantiu. Evangelho de João, capítulo 14, Jesus Cristo disse, ficou registrado: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus tem lugar preparado para todos aqueles que creem nele, para todos aqueles que confessam o seu nome. Pastor, mas o senhor não conhece a minha vida. Eu já andei por caminhos escabrosos. Eu já pisei no charco de lodo do pecado. Eu já vivi uma vida terrível. Jesus Cristo quer pegar essa vida terrível tua e jogar no mar do esquecimento. Dos seus pecados, Jesus não se lembrará mais. Jesus está disposto a te dar uma vida nova, uma vida feliz, uma vida com esperança, porque esta vida que você tem vivido não é o que Deus projetou para você, mas Deus projetou uma vida na plenitude do Espírito Santo para você. Ele quer te pôr em liberdade. Nunca mais você poderá ser considerado um cativo, porque aquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo
Disse o salmista no Salmo 91, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, e nele eu confiarei. Você pode olhar para o céu e dizer como o salmista disse, o Senhor é o meu Deus. Não, pastor, mas todos são filhos de Deus. Não, senhor. Não é isso que a Bíblia diz. Todos somos criaturas de Deus. Para ser filho de Deus, primeiro precisa confessar a Cristo como Salvador da sua alma. Está registrado na Bíblia. Para ser filho de Deus, precisamos ter a marca do sangue do Cordeiro em nossas vidas. Seja filho de Deus, é a palavra que o Senhor tem para você nessa noite. Anunciar o ano aceitável do Senhor, concluindo esta reflexão. Jesus Cristo estava inaugurando naquele dia uma nova dispensação, a dispensação da graça. O ano aceitável do Senhor vem falar que Jesus Cristo veio para abrir, escancarar as portas do céu para a humanidade. Aleluia! Porque durante a lei estabelecida através da vida de Moisés, aqueles que pecavam teriam que oferecer um animal em sacrifício para que o seu pecado fosse perdoado. Hoje não, hoje basta apenas crer no sacrifício do Senhor Jesus Cristo e os nossos pecados são perdoados. Jesus Cristo estava anunciando os últimos dias. Sim, os últimos dias se iniciaram quando Jesus Cristo inicia o seu ministério. Esta é a dispensação em que será concluída quando Jesus Cristo voltar, porque um dia ele vai regressar a esta terra que ele palmilhou, não mais como aquele homem descrito pelo profeta Isaías no capítulo 53, homem de dores, experimentar nos trabalhos, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, não. Agora ele vem como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vem para buscar o seu povo aqui na terra. Disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, que o dia que a trombeta, a última trombeta de Deus soar nas alturas, até aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados em um momento, em um piscar de olhos. Pisca aí, irmão. Pronto, você está transformado, está arrebatado, e esta terra nunca mais, pecado nunca mais, injustiça nunca mais, enfermidade, escassez, separação nunca mais, porque estaremos para sempre com o Senhor. Quem pode levantar a sua mão ao céu e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que veio anunciar o ano aceitável do Senhor. Vamos estar em pé neste momento. Eu quero fazer uma oração. Antes ainda de fazer esta oração, eu quero abrir uma oportunidade. Talvez temos aqui em nosso meio alguém que ainda não tomou essa decisão. Essa importante decisão, ou a mais importante decisão da sua vida, que é confessar a Cristo como Salvador da sua alma. E eu quero abrir essa oportunidade para você, que veio a este culto, talvez convidado por alguém, e o Senhor falou contigo e te conscientizou através desta palavra, que você precisa se preocupar com a sua alma. Não basta se preocupar apenas com os dias aqui da terra. Temos que preocupar com o futuro, com o destino da nossa alma. E eu pergunto nessa noite, aonde está você que quer se entregar a Cristo? De corpo, alma e espírito, e ser um servo, uma serva do Senhor. Se tem alguém disposto a tomar essa decisão, eu convido você a levantar a sua mão assim juntamente comigo. E aí, aonde você está mesmo, nós iremos orar. Para Jesus Cristo perdoar os seus pecados. Para Jesus Cristo escrever o seu nome no livro da vida que está lá no céu.
para Jesus Cristo derramar sobre você a presença do Espírito Santo e você passar a ser templo do Espírito Santo. Isso significa dizer que você vai ser dirigido, controlado, guiado pelo Espírito Santo. Temos alguém que quer aproveitar essa oportunidade de entregar a sua vida a Cristo? Levante a sua mão assim bem alto para que eu possa te conhecer e orar por você nessa noite. Jesus Cristo te ama muito e o sacrifício realizado na cruz do Calvário também foi por você. Temos alguém? Amém? Podemos orar? Convido a toda a igreja para levantarmos as nossas mãos aos céus e orarmos ao Senhor nessa noite. Nosso Deus, amado Pai Celestial, pela Tua misericórdia que nos alcançou, pela salvação das nossas almas, pelo perdão dos nossos pecados, pelo nosso nome registrado no livro da vida, a nossa gratidão, por essas vidas que hoje irão descer as águas batismais, nós queremos Te louvar, pois foi o Senhor quem pagou o preço pela salvação dessas almas. Senhor, abençoa, Senhor, a cada um que veio ao culto dessa noite. Que esta palavra possa ser uma semente plantada em cada vida que aqui está. Que um dia ela possa germinar, ó Pai, florescer. Aleluia. E que tudo isso seja para a honra e para a glorificação do Teu santo nome. Se tem alguém enfermo aqui, Senhor, que seja curado pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Se tem alguém oprimido pelo inimigo, que seja liberto nessa noite, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Se tem alguém angustiado, que seja tomado pela alegria do Senhor que está presente aqui nesta reunião. Se tem alguém entristecido, que seja tomado pela Tua presença e possa sair daqui alegre e glorificando o Teu nome. Eu ministro a Tua bênção sobre a vida de todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que recebe essa palavra, essa oração, diga amém.